Presta atenção aqui. Você alguma vez já parou para pensar o que é necessário para você fazer uma obra? Já parou para pensar, nossa, o que eu preciso, né? Não, eu tenho que ter só o terreno. Eu tenho o terreno, eu vou lá e construo. Tá liberado, eu posso fazer como eu quiser lá. O terreno é meu, então a obra é minha. Mas não é assim que acontece. Existe muita coisa por trás disso. Existe principalmente muita papelada, tem muito documento, muita liberação, muita autorização, muita aprovação que a gente precisa, né? E que é indispensável. Então, diferente do que algumas pessoas acham, principalmente quando eu falo algumas pessoas, eu estou me referindo também à pessoa física, né? Existe muita coisa por trás daquele primeiro concreto que chega na obra, tá bom? Então, quando você perceber que chegou um concreto na obra, você não tem noção do que já aconteceu por trás das câmeras. Você não tem noção da quantidade de pessoas que já participou daquela obra, tá bom? Bom, então vamos ver aqui, né? O que é uma pré-obra? A pré-obra são as atividades que são desenvolvidas antes do início da obra. Olha aí, ó, antes de iniciar. Qual é o primeiro serviço que eu tenho na obra? Na obra propriamente dita, daquela torre, naquele prédio. Qual é o primeiro serviço? Hein? É a locação de obra, né? Então, para poder a gente locar uma obra, eu preciso estar com a pré-obra finalizada, pronta, tá? Então, quando eu faço a pré-obra, significa dizer que eu já estou aqui com condições de fazer as minhas atividades, certo? E aí, existem vários fatores que a gente tem que considerar, e eu listei algum deles aqui para vocês, né? Que são fatores referentes aí à pré-obra, tá? Então, por exemplo, entraves burocráticos. O que é isso? Documentação, papelada, tá certo? Muita coisa tem por trás disso. Questões ambientais, liberações ambientais. Eu preciso pensar na contratação da mão de obra. Eu preciso pensar nas minhas empresas terceirizadas. Eu preciso pensar, inclusive, quem vai fornecer o meu café da manhã, certo? Eu preciso pensar, por exemplo, no maquinário. Quais são as máquinas que eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer o transporte vertical? Como é que eu vou? Eu vou fazer o transporte vertical através do elevador cremalheira. A minha empresa trabalha com grua, com mini grua. Como é? Eu preciso prever tudo isso. Não é simplesmente você chegar na obra e do nada você começa. Agora eu preciso fazer o transporte vertical. Não, gente. Não. Construtoras e empresas japonesas, por exemplo, elas gastam mais de 50% do tempo de obra fazendo o planejamento, fazendo a pré-obra, tá? E a gente precisa entender que essa parte de pré-obra, ela é muito importante e ela diz muito do resultado da sua obra, do seu lucro, né? Então, nessa pré-obra eu preciso fazer a previsão de gastos. Nessa pré-obra eu preciso conhecer a minha vizinhança. Quando eu falo vizinhança, não é procurar saber se é Dona Maria ou seu Zé que está ali, não. Eu preciso conhecer os entornos da minha obra, com relação à rede de abastecimento de água, à rede elétrica, à distribuição de gás, rede de esgoto. Eu preciso saber, por exemplo, se a obra do lado é uma obra que foi feita com estaca, com sapata, qual o tipo de fundação, se ali já tem alguém que já fez algum tipo de sondagem, que tipo de solo é que eu tenho ali, se ali a rua está pavimentada. Então, quando eu falo vizinhança, não é saber se é seu Zé ou Dona Maria. É justamente conhecer tudo isso que de certa forma está relacionado com obra, tá? Bom, eu preciso também fazer limpeza do local, eu preciso fazer layout e montagem do canteiro, né? O que é layout propriamente dito? Você sabe o que é um layout? Eu já ouviu falar? Eu vou falar para vocês, vou explicar aqui. Eu trouxe layout para vocês aqui também, tá? Eu preciso fazer algum tipo de demolição e já vou dar um spoiler. Quando você entra em um terreno que tem lá algo a ser demolido, você precisa ter um alvará de demolição. Tá certo? Vocês entenderam bem isso? Não é porque é uma casa velha que eu vou lá e vou derrubar, vou cair, não. Não, você precisa ter uma liberação. Ou seja, você precisa ter um alvará de construção. É preciso fazer movimentação de terra e várias outras coisas. Bom, então existem, né, nessa etapa aqui de pré-obra, existem algumas etapas que são imprescindíveis, gente, que não pode esquecer, não pode deixar de lado. Mas porque eu não lembrei. Não pode, de jeito nenhum. Você tem que lembrar. Então, você quer fazer o quê? Faça um checklist, né, de serviços preliminares, certo?
Então você precisa, na minha obra eu vou fazer essa pré-obra aqui. Você faz um checklist e você já completa, né? Coisas que não tem no seu checklist, para uma próxima obra já tem. E assim por diante. E você fica com o seu checklist redondo e não se perde mais em nada que for preciso aí para a sua futura obra, tá certo? Bom, então quais são, né? Quais são essas coisas aí que eu tenho que ter na pré-obra que eu não posso esquecer? Antes de mais nada, é importante que vocês entendam que quando eu falo em pré-obra, eu estou falando tanto em parte burocrática, que é documentação. Eu estou falando também, presta atenção aqui, ó. Ei, não pisque não. Eu estou falando na parte de construção e não para por aí. Porque eu estou falando também com relação ao suporte logístico. Como é que você vai fazer uma obra se você não sabe quem vai te dar um suporte logístico, um suporte comercial, um suporte de compras? Ou é você quem vai fazer tudo? Né? Então, quando eu falo pré-obra, eu estou falando sobre tudo isso. Estou falando sobre documentação, construção e suporte, tá? Que a gente vai ter até chegar no momento de começar a fazer a locação de obra. Tá certo? Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, até aqui, tá entendendo? Alguma dúvida? Beleza? Posso continuar? Tranquilo, vou fazer uma anotação aqui, porque eu estou dando aula e eu mesmo vou anotando aqui, viu? Vou anotar também, viu? Anote aí, viu? Bom, então vamos lá. Vou continuar aqui, certo? Bom, então a gente tem aqui algumas coisas, né? Que a gente precisa fazer, eu não posso esquecer, é nesse momento da pré-obra, em que a gente vai tirar todas as dúvidas, em que a parte técnica vai estar definida, em que a parte técnica, a parte de execução vai estar autorizada, tá? Eu preciso pedir autorização, eu preciso saber se eu posso construir aquilo que eu quero naquele terreno, tá? Eu preciso ir atrás aí da minha Secretaria de Obras, né, da minha cidade, independente da cidade que você estiver, na sua cidade tem Secretaria de Obras, e você vai procurar saber se você pode, né? Então é nesse momento da pré-obra que vem todas essas perguntas, ou melhor, que todas essas perguntas elas são esclarecidas. Presta atenção aqui, não pisque. Olha o que eu vou dizer agora. O que, como, por quê, quando, onde, para quê, quantos, quais, de quê. Tudo isso aí eu preciso saber, né? Eu já vi muita gente iniciando obra e vai começar a obra lá e não sabe que obra é, não sabe nem quantos apartamentos por andar ou quantas casas, né? Qual vai ser o tipo de conduíte que vai ser utilizado, qual o tipo de sapata, se a mão de obra é terceirizada ou se é da casa. Gente, a pré-obra é isso, a pré-obra é planejamento, tá? E a gente precisa voltar a ter um hábito de sentar para planejar, certo?